As relações sociais no Brasil colônia têm marcas muito evidentes. Relações de poder entre Estado, indígenas, colonos e escravizados, o patriarcalismo, o sincretismo religioso, violência, racismo, são todos temas encontrados facilmente. É uma sociedade dominada por senhores de engenho, que são descritos como pessoas que desfrutavam de toda sorte de privilégios, que apesar de dificilmente serem nobres, esperavam ser tratados como tal. Por isso aquela frase, na América, todo europeu é fidalgo. Em um ambiente em que Deus está no céu e o rei está longe, quem manda é o grande proprietário, já que ele é o centro gravitacional de toda ou quase toda a riqueza produzida na região. Dessa forma, frequentemente se opunham tanto ao projeto colonizador estatal, sonegando impostos, como ao projeto evangelizador, escravizando indígenas. Não havia grande restrição à incorporação dos indígenas ao projeto colonizador. O que a igreja questionava era a forma como isso seria feito. Uma forma que não era bem vista, por exemplo, era a prática de ter filhos com mulheres indígenas. Havia certo discurso de que os pecados sexuais somente seriam possíveis com mulheres brancas e que, portanto, a violação e o desrespeito de mulheres indígenas não eram pecados, ou se fossem, seriam menores, menos significativos. Como vimos, Padre Manuel da Nóbrega teve muito o que fazer por aqui, criando missões, colégios, aldeamentos e catequizando. O casamento com indígenas era um pouco melhor, mas ter filhos fora do casamento não. Por isso, uma necessidade por aqui, do ponto de vista dos padres, era que fossem enviadas ao Brasil mulheres católicas, órfãs, viúvas, quaisquer que fossem. Deveriam ser enviadas urgentemente para acalmar os homens e estabelecer o matrimônio. Para isso, preservar a família tradicional cristã. Um dos elementos importantes para a manutenção ou implementação da tradicional família cristã na colônia era a Inquisição, que, assim como na Europa, assombrava a todos os que não seguissem, ou ao menos não conseguissem comprovar que eram seguidores fiéis do cristianismo. Chegou ao Brasil em 1591 o Santo Ofício da Inquisição, sob gerência de Heitor Furtado de Mendonça. Nessa época, Portugal estava sob domínio da Espanha, na chamada União Ibérica, e Filipe II era o rei de ambos os países. Não houve a criação de um tribunal permanente no Brasil, mas uma visita, a fim de verificar os pecados e, principalmente, controlar a presença de cristãos novos, ou seja, de judeus convertidos. Significou um período de medo e insegurança, afinal, o Deus que estava no céu havia enviado seus delegados aqui para a terra. Apesar de ter chegado doente ao Brasil, Heitor Furtado de Mendonça logo se recuperou e iniciou seus trabalhos. Todos deveriam confessar seus delitos e apontar os delitos dos outros. Tudo para fazer a vontade não do inquisidor, mas do rei e do papa, que eram simultaneamente representados por essa pessoa, que, como você pode imaginar, possuía um poder imenso. As pessoas beijavam seus pés e tomavam todas as medidas possíveis para evitar que a ira da Inquisição recaísse sobre elas. Portanto, podemos afirmar que havia uma grande discriminação religiosa, já que apesar de todo o sincretismo, havia também uma preocupação especial com os cristãos novos. Assim, eram chamados os judeus que se converteram ao cristianismo após a determinação real de 1497. Sobre os cristãos novos havia a suspeita de que, no fundo, ainda fossem judeus, o que lhes conferisse ainda caráter pecaminoso, cultuando ritos judeus às escondidas. Por aqui, os inquisidores não obtiveram o mesmo sucesso que em outras partes, não matando a mesma quantidade de pessoas nem obtendo o mesmo número de confissões. Vindo ao Brasil por 3 vezes, talvez a maior descoberta para a Inquisição, para além dos pecados evidentes e esperados, tenha sido o fato de que modelos simples, como o negro, o índio, o branco, não funcionam quando falamos da sociedade e da religiosidade da sociedade colonial brasileira.